Agora nos acalmando. Vamos agora nos acalmando, nos unindo, nos imaginando sentados no Centro Espírita Natalício de Jesus, cada um na sua cadeirinha, com os coraçãozinhos calmos. E assim, nessa união fraterna de irmãos que somos, vamos nos conectando com Jesus, sentindo seu carinho, sentindo sua mão e pedindo encaminhamento até Deus, nosso Pai. E assim, chegando a Deus, vamos agradecer a Deus por mais esse momento de união, de amor entre nós todos irmãos. E assim, Pai de amor e bondade, vamos estar unidos em mais esse evangelho que vamos fazer, vamos ter entendimento nessa noite para seguirmos em nosso caminho, com mais um pouquinho de entendimento, discernimento. E assim a gente vai fazendo a prece que Jesus nos ensinou para dar início. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. E não nos deixeis cair, Pai, em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos dar início ao nosso evangelho no lar. Nosso evangelho. Bem-vindo, Moscoso. Eu mesmo? Então, vai. É você mesmo. Então tá. Boa noite a todos meus irmãos, minhas irmãs, muita paz. Vamos primeiramente rogar que os bons espíritos nos iluminem para que possamos fazer a nossa exposição de maneira que todos entendam e possamos colocá-la em prática no nosso dia a dia. Antes de nós fazermos o evangelho, vamos fazer aqui algumas considerações. Primeiro, considerando que agora, nesse mês passado, em abril, foi aniversário de São Vicente de Paulo, considerando-se que a mensagem de hoje, o evangelho de hoje, é uma mensagem, uma instrução de São Vicente de Paulo, e considerando-se também que em nossa cidade nós temos a Casa de Abrigo de Idosos, que é conhecida como Asilo São Vicente de Paulo, nós vamos falar quem foi Vicente de Paulo. Vicente de Paulo nasceu numa aldeia chamada Puy, na França. E ele era um sacerdote, mais tarde se transformou num sacerdote francês, em cuja paróquia ele atendia gestantes carentes, necessitados, crianças e principalmente idosos. E ele viveu a vida inteira cuidando, se dedicando aos necessitados, ao próximo. E ele criou a instituição chamada Filhas de Caridade São Vicente de Paulo, que na época era Filhas de Caridade, chamada Irmãs Vicentinas, que deu origem hoje aos vicentinos, que cuidam, né, geralmente dos asilos. Então, esse bondoso e caridoso irmão espírito viveu a vida inteira se dedicando ao próximo. Muito bem. E hoje, o que nós vamos fazer é
o comentário de hoje, então, é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. E o item é o item número 12, o tema beneficência é uma instrução de São Francisco de São Vicente de Paulo. Mas antes de nós tecermos alguns comentários, por uma questão de respeito, vamos primeiramente ler o texto evangélico que diz o seguinte: sede bons e caridosos, esta é a chave dos céus que tende em vossas mãos. Toda a felicidade eterna está contida neste ensinamento de Jesus: amai-vos uns aos outros. A alma somente pode se elevar às regiões espirituais pelo devotamento ao próximo e apenas encontra felicidade e consolo na prática da caridade. Sede bons, amparai vossos irmãos, deixai de lado a terrível chaga do egoísmo. Se, cumprido esse dever, abrirá o caminho da felicidade eterna para vós. Quem, dentre vós, não sentiu seu coração pulsar, sua alegria interior se ampliar ao relato de uma boa ação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se procurasseis apenas o prazer que proporciona uma boa ação, estarias sempre no caminho do progresso espiritual. Os exemplos não vos faltam. O que falta é a boa vontade, que é rara. Notai que a história guarda lembranças de amor e respeito por muitos homens de bem. Não vos ensinou o Cristo tudo que diz respeito a essas virtudes de caridade e de amor? Por que deixar de lado os seus divinos ensinamentos? Por que fechar os olhos e os ouvidos às suas divinas palavras e o coração às suas bondosas recomendações? Gostaria que se desse mais importância, mais fé às leituras evangélicas. No entanto, abandona-se esse livro, faz-se dele uma palavra vazia, uma carta fechada, deixa-se esse código admirável no esquecimento. Vossos males são consequência apenas do abandono voluntário desses resumos das leis divinas. Lede essas palavras ardentes do devotamento de Jesus e meditai sobre elas. Homens fortes, amai-vos. Homens fracos, fazei de vossa doçura e de vossa fé armas decisivas. Sede mais determinados e mais constantes na propagação de vossa nova doutrina. O que viemos vos dar é apenas um encorajamento, é apenas para estimular vossos zelos e vossas virtudes, que Deus vos permite esta manifestação. Porém, já vos bastaria a ajuda de Deus e da vossa própria vontade, pois as manifestações espíritas se produzem especialmente para aqueles que têm os olhos fechados e os corações indóceis. A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, as outras não existem. Sem a caridade, não existe esperança num futuro melhor, não existe interesse moral que os guie. Sem caridade, não há fé, pois a fé é apenas um raio de luz que faz brilhar
uma alma caridosa. A caridade é a âncora eterna de salvação em todos os mundos. É a mais pura emanação do próprio Criador. É sua própria virtude dada por Ele. Ele, a criatura. Como desconhecer essa suprema bondade? Qual seria o pensamento, o coração suficientemente perverso para reprimir e expulsar esse sentimento inteiramente divino? Qual seria o filho suficientemente mau para se receber contra esse doce carinho, a caridade? Não ouço falar do que fiz, pois os espíritos também são modestos quanto às suas obras, mas acredito que aqueles que comecei como uma das que mais devem contribuir para o alívio dos vossos semelhantes. Vejo frequentemente os espíritos pedirem que lhes seja dada por missão continuar a minha tarefa. Eu as vejo, minhas doces e caras irmãs, em sua piedosa e divina missão. Vejo-as praticar a virtude que eu recomendei, com toda a alegria que proporciona essa existência de devotamento e sacrifícios. É uma grande alegria para mim ver o quanto seu caráter é honrado, o quanto sua missão é armada e docemente protegida. Homens de bem, de boa e forte vontade, univos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade. Encontrareis a recompensa dessa virtude no seu próprio exercício. Não há alegria espiritual que ela não proporcione já na vida presente. Sede unidos, amai-vos uns aos outros, conforme os ensinamentos do Cristo, que assim seja. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs. Esse capítulo 13, ele é um convite à prática do bem, e as considerações de Kardec nos estimula a fazer isso. O tema beneficência é abordado por diversos espíritos. E nós vimos na semana passada que a Vanessa muito bem explicou a mensagem do espírito Adolfo, que é um bispo de Alger, falando de beneficência. E hoje nós temos esse notável raciocínio de São Vicente de Paula sobre o tema beneficência. E esse homem bondoso, caridoso, esse espírito iluminado, ele inicia a sua instrução nos conclamando a seguinte: sede bons e caridosos, esta é a chave dos céus que tendes em vossas mãos. Mas vejam bem, meus irmãos, tudo isso que nós lemos, toda essa mensagem de São Vicente de Paulo está nessa frase que ele deixou. Uma só frase, ele disse quase tudo isso, pois ele usou também uma outra frase de Jesus. Amai-vos uns aos outros. E nessa frase de São Vicente de Paulo, ele começa dizendo: sede bons e caridosos. Sede bons. O que será ser bom? O que é ser bom? Como nós podemos ser bom? Então, nós vamos lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos. E lá nos diz o seguinte, no item 3, que o homem de bem, o verdadeiro homem de bem, é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua pureza. Que ser bom, ser um homem de bem, é não ter queixa, é não fazer com que ninguém se queixe dele. Ele faz aos outros tudo o que gostaria que os outros lhe fizessem.
Ser bom é ter fé no futuro. Para isso, o homem de bem coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Ser bons é fazer o bem pelo bem, sem esperar retorno. Ser bom é ficar feliz em distribuir, em doar, sem querer uma recompensa. Ser bom é ser humano, ser benevolente com todos, é não ter ódio, não ter rancor, nem desejar o mal para ninguém e nem desejar ter vingança e muito mais ainda. Então, tem muita coisa para ser chamado de homem de bem para ser bom. E São Vicente de Paula, nessa sua frase, ele diz: sede bons e caridosos. Ser caridoso, muita gente pensa que é ser bom, mas ser caridoso é ser muito melhor ainda do que ser um homem bom, porque ser caridoso é ser benevolente, é ser indulgente, é adotar e praticar o perdão. Então ele diz assim: sede bons e caridosos, esta é a chave dos céus. Mas essa é a chave dos céus, por quê? Por que será que ele diz, esta é a chave dos céus? Porque através da caridade, da bondade, nós estaremos aptos, estaremos em condições de entrar nos céus. Mas olha que interessante, outra coisa que ele diz: sede bons e caridosos, esta é a chave dos céus. Então, chave dos céus é ser caridoso e ser bondoso. Mas céus, a chave dos céus. Por que céus? O que vem a ser céus? Vejam bem, meus irmãos, minhas irmãs, que ele não disse, esta é a chave do céu. Por que será que ele não disse, essa é a chave do céu? Então vamos ver o que é céus. Por que ele disse céus? Porque referindo-se a mundos superiores, a elevadas regiões espirituais, e não a uma região específica, o céu. Por isso ele disse dos céus, que na verdade, céus, nós podemos entender como sendo o estado de espírito que nos propicia uma sensação de boa-aventurança. E aí continuemos então na frase dele: sede bons e caridosos. Esta é a chave dos céus que tendes em suas mãos. Portanto, antes ele disse, é a chave dos céus. Bom, se ele disse, é a chave dos céus, eu pergunto, e onde está a fechadura? Ué, uma chave a gente coloca na fechadura para entrar em algum lugar. Onde está a fechadura? Mas espera aí, eu não vou dizer ainda não. No discorrer da nossa explanação, vocês todos, tenho certeza, vão descobrir onde está a fechadura. E continuamos. Então ele diz, sede bons e caridosos, esta é a chave dos céus. Chave dos céus. E ele diz, essa é a chave dos céus que tendes em vossas mãos. O que será que significa? O que ele quis dizer? Tendes em vossas mãos. Às vezes a gente lê uma frase no Evangelho e ela passa batida. Ah, sabe, passa batido. O que tendes, ele diz, que tendes em vossas mãos. Ele diz que essa chave está nas nossas mãos. Mas o que será que significa? Tendes em vossas mãos. Duas palavras significa
tendes em vossas mãos. Primeira, conhecimento. Segunda, potencial. Por quê? Conhecimento. Conhecimento porque nós já estamos numa fase, num estágio de saber a importância, a necessidade, o bem que faz ser bondoso e ser caridoso. Então nós já sabemos tudo isso. E o potencial? O potencial, porque não adianta dizer, eu não consigo fazer caridade, eu não tenho tempo para fazer caridade. Todos nós, cada um tem capacidade de fazer caridade. Desde as pequenas coisas até as grandes realizações. Comecemos com as pequenas coisas de caridade. Numa palestra em nosso centro espírita, feita pelo doutor Isaías Claro, ele contou uma coisa interessante de exemplo de caridade. Vejam bem, ele disse o seguinte, olha, vocês sabiam, toda vez que eu compro um par de meia, eu dou um par de meia para o meu irmão. Toda vez que eu compro uma camisa, uma camiseta, eu pego uma camisa usada e dou para o meu irmão. Aí aquilo ficou na minha cabeça e agora vendo aqui, olha que exemplo, que coisa simples, fácil de fazer caridade. Você comprou um par de meia novo, você pega, vai lá e doa um par de meia usado. Lava primeiro, lógico, né? Perfuma bem, lava bem, põe um omo perfumado nela, lava direitinho, embrulha e doa. Outra coisa, nós que já temos uma idade experiente, não velho, né, João? Experiente. É dia dos pais, você ganha camiseta. Tem 3 filhas, 3 camisetas. Vai lá. Vem aniversário, 3 camisetas. Você vai e põe lá. É final de ano, 3 camisetas. Vai lá, junta. Sem mentira nenhuma, sem querer contar papo, eu devo ter umas 10 camisetas com etiqueta, gente. E estou usando. Você vai sair, opa, hoje eu vou pôr uma camiseta nova. Fazer uma palestra, vou colocar uma camisa nova. Você vai lá, pega aquela camiseta, opa, vou usar essa camiseta, pega uma camiseta, mas essa camiseta eu uso tanto tempo, é tão gostosa. Não é assim que a gente fala? Nossa, mas essa meia é tão quentinha, tão fofa. Doa. Desapego. Então é caridade. Olha que simples, que fácil. Pega uma camiseta nova, vou usar, ponho em uso, pega uma que está lá, não interessa. Mas ela é tão gostosa. Mas vai ser muito mais gostosa para quem for usar. Então é um exemplo fácil de fazer caridade. E aí continuamos na lição aqui, na instrução de São Vicente de Paula, e essa é uma profunda mensagem, né, de Vicente de Paula, onde ele é um brado ao bem e uma irresistível conclamação ao amor ao próximo. Ao amor ao próximo. E ele nos diz ainda, nesse texto ele nos diz, a alma somente alcançará elevadas regiões espirituais através do devotamento ao próximo. Guarde bem isso. Devotamento ao próximo. E apenas encontra felicidade e consolo na prática da caridade. E aí, nós lembramos de uma frase de um escritor famoso, um escritor russo, o Leon Tolstói. Ele tem uma frase que diz assim, a alegria de fazer o bem é a única felicidade verdadeira. A alegria de fazer o bem é a única felicidade verdadeira. E é verdade, né? Como a gente sente bem fazendo o bem, dando alguma coisa para alguém, não é? E ele continua dizendo que toda felicidade eterna está contida nesse ensinamento de Jesus. E aí ele usa uma outra frase, e essas duas frases diz tudo, todo o texto que nós lemos aí. Ele diz o seguinte, que toda felicidade eterna está nessa frase de Jesus. Amai-vos uns aos outros. Isso, amai-vos uns aos outros,
é o princípio de toda fraternidade, solidariedade. É o combate ao egoísmo. E veja bem que Jesus, quando ele fala amai-vos uns aos outros, ele está se referindo ao amor coletivo, o amor de todos. E está até no Pai Nosso. Eu não sei se vocês repararam, mas ele, quando deixou essa oração, essa prece do Pai Nosso, ele não começa dizendo assim, meu Pai que está no céu. Ele fala, Pai Nosso que está no céu. Pai de todos nós. E ele não fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele não fala, dai o meu pão de cada dia. Ele não fala, ele fala o pão nosso. E mais ainda, ele não fala, perdoa as minhas ofensas, Pai. Não, ele diz, perdoai as nossas ofensas. Ele pensa nos outros, pensa em todos nós, no coletivo, né? E aí São Vicente de Paula, nessa mensagem, nessa sua instrução, ele acrescenta ainda que sem caridade não há esperança no futuro, sem caridade não há fé, pois sem fé a caridade, pois sem a caridade a fé é morta. E aí nós lembramos de Paulo, quando São Paulo nos diz, ainda que eu fale as línguas dos homens e até mesmo a língua dos anjos, ainda que tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a fé capaz de transportar montanhas, se eu não tiver a caridade, nada serei. E São Vicente de Paulo, nessa sua instrução, ele exalta a caridade, nos dizendo, caridade é a virtude fundamental, é o alicerce de todas as virtudes. E ele, meus irmãos, minhas irmãs, foi a própria caridade em pessoa, amando e servindo com humildade. Aliás, nesse texto dele, não sei se vocês perceberam, mas ele nos dá uma lição de moral, de humildade, quando ele diz assim. Aliás, ele diz assim, não ouço falar do que fiz, pois os espíritos também são modestos quanto suas obras, e nos conclama, homens de bem, de boa e forte vontade, univos para continuar amplamente a obra de propaganda da caridade, que assim procedendo, teremos a recompensa no nosso próprio exercício e a alegria espiritual ainda nessa existência. E aí, Odete, olha só, teremos alegria ainda nessa existência. E aí eu lembrei na que Odete falou, o agradecimento. Respira. Respira. Diz que no Respira. comentário do Evangelho a gente tem que manter a serenidade, mas Respira, Moscoso. não dá para aguentar. Quando a gente ouve o agradecimento das gestantes, né, Odete? Bom, desculpa, mas encerrando esse nosso comentário, faltou uma coisa, né? E a tal fechadura? Onde está a fechadura? Descobriram? Onde está a fechadura? Eu vou dizer para encerrar, meus irmãos. A fechadura é o nosso próximo. Uma boa noite. Desculpa a emoção.
Respira, Moscoso. Obrigada. Obrigada. Muito, muito legal. Gostei muito da fechadura. E aproveitando esse momento de emoção, onde estamos todos provindos do mesmo ideal, vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e irmão, a essa pleiade de espíritos bons que nos fazem companhia nesse evangelho, que nos deram o discernimento e a oportunidade de ouvir as palavras do nosso irmão, tão bem colocadas, tão profundas no momento em que passamos, e vamos vibrar por todos os nossos irmãos mais necessitados, pelos nossos irmãos dos cadernos da dor, em todos os seus pedidos, com a intervenção da equipe do Dr. Bezerra de Menezes, do Dr. Roberto. Vamos pedindo uma vibração para todos os necessitados que estão na rua nesse momento, que vivem na rua, que pairam sobre as drogas, que necessitam de um espaçozinho coberto para dizer de seu, para poder ter o aconchego da noite, nesse momento tão difícil, porque passamos por essa transição. Vamos pedindo uma vibração especial por todos os médicos, por todas as equipes que estão trabalhando com essa pandemia nos dois planos da vida, onde ambos os planos estão sobrecarregados. Que possamos, através das nossas orações, das nossas vibrações, mandar a energia suficiente para que eles aguentem, nesses dois planos, a missão que lhe é conferida. Vamos agradecendo a todos que estão mandando suas vibrações no mundo todo hoje, principalmente, determinando o dia do silêncio, mas o nosso pensamento emana cada vez mais energia boa, bons fluidos, para todos esses nossos irmãos necessitados das obras desses verdadeiros mestres da medicina, da ciência e da tecnologia. Vamos agradecendo a todos eles e pedindo que a Virgem de Nazaré cubra todos eles com seu manto sagrado, eliminando todo o mal que ainda possa haver, principalmente o que habitam dentro de nós nesse momento, dando-nos a paz, a energia e a proteção a todos esses guerreiros que estão na frente dessa batalha. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E que tenhamos todos um excelente final de semana com a vossa proteção. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado.